nome é Grace Kelly. Caiane Regina Todeschini. Letícia Caroline Pelizara. E eu sou a Júlia Fernanda Hoffman. Hoje o meu grupo vai estar falando sobre as técnicas, utilização de técnicas e instrumentos na psicologia existencial fenomenológica. Para a gente entender sobre as técnicas e instrumentos, primeiro a gente tem que entender alguns conceitos sobre o que seria a psicologia existencial fenomenológica. E para entender a psicologia existencial fenomenológica, a gente vai separar por partes também. Primeiro, para falar sobre a filosofia existencialista, que ela é uma filosofia que acredita que cada indivíduo é livre para fazer o que bem entende e arcar com as suas próprias consequências, levando em consideração que a gente está sempre em constante evolução e transformação. Já o método fenomenológico, ele é um método que ele avalia o indivíduo como singular, como um ser assim, sozinho, sem levar em consideração partes afora. E quando você junta esses dois conceitos, você tem a psicologia existencial fenomenológica, que avalia o indivíduo singular como um indivíduo livre, que tem atos, comete erros e leva em consideração como ele lida com isso, como são as emoções dele, quais são os sentimentos dele em relação a tudo isso. Vou citar agora parte dos principais autores da psicologia existencial fenomenológica. Edmund Husserl foi o fundador da escola da fenomenologia. Ele propôs um método de redução fenomenológica para ir de encontro com as origens de cada tema estudado. Martin Heidegger foi um dos autores existencialistas. Porém, algumas pessoas contrariaram ele, por conta do flerte que ele teve com o nazismo. Maurice Merleau-Ponty teve seus estudos mais além, a fim de criar sua própria teoria sobre a compreensão do corpo em relação ao mundo. Para ele, o corpo é expressivo e fenomenológico. Jean Paul e Sartre. Para ele, parte da abordagem fenomenológica husserliana é concordando que a consciência é a consciência de alguma coisa. Sendo assim, ela não pode ser tornada em si mesma, pois só existe na medida em que se realiza. Bom, a psicologia fenomenológica existencial é um dos muitos ramos da psicologia, considerada inclusive como a terceira força ao lado da psicanálise e da psicologia comportamental. Essa psicologia é uma forma de se pensar o mundo, tanto que ela surgiu a partir da filosofia. Tem como público, então, crianças, adolescentes, jovens e adultos de qualquer idade. E então, com base no método fenomenológico, a principal linha de trabalho dessa vertente é a psicoterapia existencialista, que é quando o cliente busca pela psicoterapia, principalmente movido por uma vivência que causa um desconforto para ele e geralmente relacionado com algo à sua existência. O psicoterapeuta fenomenológico existencial, ele não possui uma técnica específica, pois não analisa a pessoa de maneira meramente técnica e nem busca compreender seus segredos inconscientes, mas ele busca compreender cada pessoa enquanto um ser único e singular, que possui experiências próprias e um modo peculiar de experimentar o mundo e a vida. E tem como intuito, então, potencializar a existência do paciente e encontrar novas maneiras de compreender e ele lidar com as dificuldades, ampliando seus horizontes existenciais. Os temas trabalhados em terapia focam principalmente o projeto de vida, que é o futuro, com base no histórico apresentado pela pessoa, que é o passado, e percebendo então as possibilidades atuais que significa o presente. É a partir de um projeto de futuro que se buscam as possibilidades de modificação do presente para se alcançar. Então, todo o processo é trabalhado em conjunto entre o terapeuta e o paciente, valorizando o ser como único, inacabado e com infinitas possibilidades de mudança ao longo da vida.
uma pessoa que está em constante transformação, um ser que existe e se constrói a cada dia. E é esta a visão da psicologia fenomenológica existencial. Eu vim falar um pouquinho sobre as técnicas de utilização da psicoterapia existencial fenomenológica. Eu vou trazer mais sobre essa abordagem, como essa abordagem trata a adolescência, a fase da adolescência. Eu trouxe um caso específico de um menino que teve um acompanhamento psicológico feito por essa abordagem. E a partir desse caso eu vou falar um pouquinho sobre como a psicoterapia existencial fenomenológica trata esse indivíduo e adolescência. Então, o caso é de um adolescente de 15 anos do sexo masculino que mora com os pais e com mais 3 irmãos, de uma família humilde, de baixa escolaridade. A mãe do adolescente resolve procurar o serviço de ajuda psicológica a partir do momento que o menino começa a apresentar comportamentos diferentes. Então, a avó do menino e a mãe relatam que há cerca de 8 meses ele vem apresentando comportamentos inadequados. Segundo a mãe, desde pequeno, esse menino ele sempre foi muito calado. Porém, nos últimos meses, esse silêncio ele vem deixando a família preocupada. E antes da mãe de queixar-se sobre o quadro atual do menino, ele já apresentava casos agressivos e de ansiedade, demonstrando agressividade com os seus familiares. Na escola, também existia um queixa por parte das professoras. Elas relatavam pouca interação do menino com a classe e poucas vezes ele fazia as atividades de forma espontânea. Mas ele não apresentava nenhum déficit de aprendizagem, nenhuma dificuldade na sua aprendizagem, né? Antes dele ser levado para o atendimento psicológico, ele havia sido levado para o acompanhamento médico, por um psiquiatra, aonde o psiquiatra recomendou um medicamento e esse medicamento ele trouxe uma melhora no ânimo do garoto. Já no acompanhamento psicológico, o adolescente comportou-se de maneira rígida, sem verbalização e sem contato visual com a psicóloga. O tratamento em si ele tem como objetivo de compreender o porquê do silêncio desse menino, que pode ser visto de uma forma em que o adolescente esteja enfrentando a sua vida. Sem sucesso nas sessões, a mãe foi chamada para a tentativa de conhecer mais o ambiente familiar desse garoto. A mãe falou sobre a sua própria vida, contando episódios de violência doméstica que ela sofria por parte do seu padrasto quando ela ainda era adolescente. A mãe também relatou a difícil convivência com o pai do menino. E enquanto psicólogos dessa abordagem existencial fenomenológica, devemos compreender que cada indivíduo se vê com grandes obstáculos em sua existência e cabe somente ao psicólogo auxiliá-lo e enxergar a vida como algo possível e real. E mostrar para o paciente que em alguns momentos calar-se e não querer falar não se trata de uma forma de covardia, e sim de uma forma de estar lutando contra si mesmo. E também tornar o ambiente ali da psicoterapia mais confortável para o paciente, que mesmo em silêncio, mesmo o paciente ficando em silêncio, o psicólogo consiga fazer uma acolhida para o paciente. E uma consideração final sobre o texto, sobre o caso relatado do menino, em relação ao desligamento dele, né, do serviço psicológico, é muito importante a gente pensar que não se trata da incapacidade do psicólogo, né, do profissional ali, de não ter conseguido intervir no caso dele, né, que o tratamento, principalmente em menores de idade, a dificuldade de aceitar a intervenção do profissional por parte dos pais acaba afetando nesse tratamento, né. Então, diante disso, cabe ao terapeuta considerar as circunstâncias e entender que a percepção fundamental sobre o tratamento cabe ao cliente, né, ao caso, ao paciente e não ao terapeuta.